Nos últimos meses, toda vez que o assunto é FIIs, aparece a mesma frase. Com a Selic caindo, o tijolo vai bombar. E não está errado, mas está incompleto. E incompleto no mercado financeiro custa dinheiro. E hoje eu vou fazer uma comparação real entre FIIs de papel e FIIs de tijolo nesse cenário atual de queda de juros. Eu vou usar dados do primeiro trimestre de 2026. Eu vou mostrar também como cada tipo se comporta e te ajudar a entender qual deles merece mais espaço na sua carteira e por quê, né, que é o mais importante. E se você é novo por aqui, esse canal eu falo sobre investimentos com análise de verdade, sem viés, sem enrolação. Então já deixa aquele seu likezão maroto para ajudar o canal a crescer. Se inscreve aqui também, porque eu publico vídeo novo toda semana. Então se você quer ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo dos investimentos, já se inscreve aí. Antes de eu fazer a comparação desses dois tipos de ativos, eu preciso garantir que a gente está falando a mesma língua. Então vou fazer uma breve explicação de cada um dos dois, tá bom? Eu vou começar então pelo FII de papel, que é um fundo de investimento em títulos de crédito imobiliário, principalmente CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários. Esses CRIs são dívidas lastreadas em imóveis. O fundo empresta dinheiro para incorporadoras, loteadoras, construtoras e recebe juros em troca. O rendimento mensal vem dos juros desse crédito. E a maioria dos CRIs é indexada ao IPCA ou ao CDI. Isso significa que quando a inflação está alta ou os juros estão altos, o FII de papel rende mais. É um ativo de crédito dentro de uma embalagem imobiliária. Agora vamos ao FII de tijolo, que é o oposto. O fundo compra imóveis de verdade, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, hospital, agências bancárias, entre outros. O rendimento mensal vem dos aluguéis desses imóveis e o preço da cota oscila com o valor dos imóveis no mercado. E esse valor sobe quando os juros caem, porque o crédito fica mais barato e o setor imobiliário se aquece. Então, para simplificar, a prática é essa. O papel vive de juros e o tijolo vive de aluguel e valorização de imóvel. E agora que você já sabe as principais diferenças entre FII de papel e FII de tijolo, vamos para os números. No primeiro trimestre de 2026, os FIIs de tijolo foram os campeões de valorização de cota no IFIX. O TRBL11, fundo de logística da Telos Rio Bravo, subiu 15,78%. O KNRI11 da Kinea, que tem lajes e galpões, subiu 11,43%. Esse movimento é exatamente o esperado. Com a Selic caindo, o mercado já começa a precificar um setor imobiliário mais aquecido à frente. Mas aí vem o outro lado da planilha. O dividend yield médio dos FIIs de papel segue em torno de 14,2% ao ano. O dos FIIs de tijolo fica perto de 8% ao ano. O BTLG11, um dos FIIs de tijolo mais respeitados do mercado, acumula dividend yield de 9,12% nos últimos 12 meses. É um bom número, mas ainda fica 5 pontos percentuais abaixo do papel. Traduzindo para reais, se você tem 50 mil alocados, a diferença entre receber 14,2% e receber 9,12% ao ano é R$ 2.540 a mais no bolso por ano. Olha só, por ano. Apenas em dividendos. E esse gap ainda não fechou. E enquanto a Selic não cair de forma mais agressiva, provavelmente não vai fechar. O Itaú, em relatório de março de 2026, manteve preferência pelos FIIs de papel no curto prazo, reconhecendo que o tijolo deve ganhar tração ao longo do ano, mas sem destronar o papel ainda. O BTG Pactual diz a mesma coisa. Papel na frente no curto prazo, tijolo ganhando força gradualmente. Dois dos maiores bancos do país apontando na mesma direção. Isso não é coincidência. E aqui está a tabela mental que você precisa ter na cabeça. Cenário de Selic alta. Como foi em 2022 e 2023, FII de papel entregou dividendos altos, cotas estáveis, FII de tijolo viu as cotas caírem porque o mercado imobiliário esfriou e a renda fixa ficou mais competitiva. Cenário de Selic baixa, como foi em 2020 e 2021,
FII de papel viu os dividendos encolherem porque os CRIs rendiam menos. FII de tijolo explodiu em valorização de cota, com alguns fundos subindo 30%, 40%, até 50% em menos de 2 anos. No cenário atual, queda gradual em 2026. A Selic está caindo, mas lentamente, né? Saiu de 14,75% para 14,5%. E o mercado projeta algo em torno de 12,5% até o final desse ano. E isso não é uma queda abrupta, é um ciclo longo. Nesse cenário específico, os dois tipos de FII podem coexistir com funções diferentes na carteira. O papel segue entregando dividendo alto agora. O tijolo começa a capturar valorização de cota no processo. O erro do investidor intermediário é tratar isso como uma disputa onde só um pode ganhar. Não é. É uma questão de timing e de função dentro do portfólio. E daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente como montar a proporção entre os dois. Mas antes eu preciso falar sobre um ponto que quase ninguém discute, sobre o FII de papel. O risco que fica escondido nos números bonitos. FII de papel com 14%, 15%, até 16% de dividend yield por ano parece impossível de perder, mas tem um risco real que você precisa entender antes de alocar. Esse risco se chama inadimplência de CRI. O fundo empresta dinheiro para construtoras e incorporadoras. Se o devedor não paga, o fundo sofre. Em 2022 e 2023, alguns FIIs de papel de menor qualidade, os chamados high yield, que pagavam dividendo ainda maior justamente porque assumiam mais risco, entraram em crise séria de inadimplência. Cotas que despencaram 30%, 40%, cotistas que olhavam só para o dividendo e ignoravam a qualidade dos devedores saíram com prejuízo. O antídoto para esse risco tem nome: FIIs de papel high grade. São fundos que emprestam para devedores de maior qualidade, com garantias sólidas e portfólio diversificado. O dividendo é um pouco menor do que os high yield, mas a previsibilidade é muito maior. Para o investidor intermediário que quer montar uma posição segura agora, o caminho é claro: olhar para os FIIs de papel high grade, com CRIs indexados ao IPCA+, boa gestão e histórico limpo de inadimplência. Exemplos que aparecem em estudos e relatórios recentes: XPCI11, com retorno de 2,95% no mês em abril de 2026, e SNCI11, com 2,75% no mesmo período. Esses não são números para colocar dinheiro sem estudo. São pontos de partida para você pesquisar mais. O FII de tijolo tem o seu próprio ponto cego: a vacância. Vacância é quando o imóvel fica vazio e sem inquilino, sem aluguel. E sem aluguel, o dividendo cai. Em shopping, uma âncora que sai pode impactar o fluxo de todo o empreendimento. Em lajes corporativas, a saída de um locatório grande derruba a distribuição do fundo por meses. Além disso, os FIIs de tijolo são mais lentos para reagir. A valorização de cota que estamos vendo no início de 2026 reflete expectativa de melhora futura. No resultado operacional presente, o mercado está precificando o que pode acontecer se a Selic chegar a 12%. Se o ciclo de cortes for mais lento que o esperado, o que acontece com frequência no Brasil, parte dessa valorização antecipada pode ser devolvida. Por isso, ao escolher um FII de tijolo agora, o critério não é só o segmento, é a qualidade dos ativos e a taxa de ocupação do fundo. FIIs com vacância baixa, contratos longos e imóveis em localizações prime tem muito mais estabilidade para atravessar esse período de transição. A pergunta prática que fica é: quanto eu devo colocar em cada um deles? Bom, não existe uma resposta universal, mas existe uma referência que vale citar. A análise de 2026 sugeriu uma alocação de 60% em FII de papel e 40% em FII de tijolo para quem está montando a posição agora. A lógica é aproveitar o dividendo alto de papel enquanto a Selic ainda está elevada e, ao mesmo tempo, começar a capturar a valorização do tijolo no início do ciclo de queda. Essa proporção não é lei, mas ela representa uma lógica sólida de transição. Se você tem um perfil mais conservador,
pode pesar mais no papel. Se você tem horizonte longo, 5, 7, 10 anos e aceita volatilidade de curto prazo, pode pesar mais no tijolo e surfar a valorização de cota, que vem com cortes mais agressivos da Selic. O que não faz sentido é estar 100% em um só lado, ou ficar parado esperando o momento certo que nunca vai chegar. A janela de montar posição em tijolo com preço mais razoável antes que o mercado precifique totalmente a queda provavelmente está acontecendo agora. Daqui a 18 meses, com a Selic mais baixa, os fundos de tijolo de qualidade podem estar negociando com ágio e não com desconto. Então vamos então fechar essa nossa análise aqui com chave de ouro. FII de papel entrega dividendo alto agora, com risco de crédito que você precisa saber filtrar. Prefira high grade com crise no IPCA+, gestão com histórico limpo. FII de tijolo entrega valorização de cota no ciclo de queda, com risco de vacância e dependência do ritmo dos cortes. Prefira fundos com ocupação alta, contratos longos e ativos em localização consolidada. No cenário atual, queda gradual da Selic com juros ainda altos. Os dois têm função e os dois têm espaço. Uma referência razoável para quem está montando posição é 60% de papel e 40% tijolo, ajustando conforme os cortes avançam. Comenta aqui embaixo, você já tem FIIs na carteira? Se sim, qual é a sua proporção entre papel e tijolo hoje? Eu vou ler todos os comentários e responder bastante por aqui. Salva esse vídeo toda vez que o Copom cortar a Selic. Você vai querer rever essa análise e recalibrar a carteira. Na semana que vem, eu vou postar um vídeo de como analisar um FII de tijolo do zero antes de comprar a primeira cota. Quais números olhar, o que descarta um fundo na primeira análise e o que separa um fundo sólido de um fundo que só parece sólido. Então ative o sininho para você não perder e até lá!